Olá! No programa de hoje vamos falar sobre a participação das mulheres na política. Aqui na Câmara, dos 51 parlamentares, 8 são vereadoras. Começa agora o Câmara Rio Reportagem Especial. Mais de 50% do eleitorado carioca é composto por mulheres, mas elas ainda ocupam a minoria dos cargos públicos. Fui muito incentivada pelos movimentos sociais, coletivos que eu integrava, que eu dialogava. O que a gente acredita é que uma cidade segura para as mulheres é uma cidade segura para todas as pessoas. Agora é chegada a hora da gente assumir esse lugar de protagonismo com a caneta na mão, nos espaços de poder. A Câmara possui 51 parlamentares, 8 vereadores. A mulher aos poucos vem avançando e ocupando realmente o que a mulher tem que ocupar, o que deve ocupar. Estou sempre muito atenta às questões que afligem os cidadãos da cidade do Rio de Janeiro. Você pode ser boa, mas enquanto funkeira, enquanto mulher, você tem que provar 1 milhão de vezes que você é boa. A mulher na política, para mim, é essa referência. É a referência de quem luta, de quem ama o que faz, de quem não tem medo, de quem não se acovarda. As mulheres precisam ocupar mais esses espaços de poder e decisão. Porque, vejam só, nós somos 52% da população e temos a minoria dentro desses espaços. A escritora indiana Rupi Kaur é um fenômeno de vendas de livros em todo o mundo. É dela o pensamento. Qual é a maior lição que uma mulher pode aprender? Que desde o primeiro dia, ela sempre teve tudo o que precisa dentro de si mesma. Foi o mundo que a convenceu que ela não tinha. Em seus textos, a poeta indiano-canadense mostra o quão desigual o mundo ainda é. Ela também reflete: me levanto sobre o sacrifício de milhares de mulheres que vieram antes e penso: o que é que eu faço para tornar essa montanha mais alta para que as mulheres que vierem depois de mim possam ver além? Cumprindo o 8º mandato consecutivo na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, Rosa Fernandes participa de 15 frentes parlamentares, 3 comissões especiais e 2 permanentes, presidindo inclusive a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. É para poder fortalecer todos aqueles que estão em volta. É para mostrar a nossa capacidade, a nossa competência, o nosso compromisso e a nossa disposição de fazer o melhor. A mulher na política, para mim, é essa referência. É a referência de quem luta, de quem ama o que faz, de quem não tem medo, de quem não se acovarda, de quem enfrenta com delicadeza, com batom, com brinco, com um colar, com elegância, mas com disposição. Em sua primeira legislatura, Thaís Ferreira conceituou a própria atuação parlamentar como uma mãe-data, já indicando que a pauta materna é um dos pilares do trabalho que desempenha na Casa de Leis do município. Bom, a minha trajetória política, de fato, começa aqui nesse bairro, em Vaz Lobo, no Rio de Janeiro. Eu sempre acompanhei o fazer político do cotidiano das mulheres da minha família e muitas delas passaram por problemas na criação dos seus filhos e na sua saúde também. Isso me fez observar essas histórias de forma crítica e eu acabei, infelizmente, sofrendo violência obstétrica e negligência médica durante a minha primeira gravidez, o que me fez revisitar as histórias das mulheres da minha família e fazer disso uma luta de bandeira política de fato. De acordo com a última pesquisa censitária realizada pelo IBGE em 2010, a população feminina ultrapassou a masculina em termos demográficos no Brasil. Discutir e incentivar a participação das mulheres no meio político é urgente. No artigo 1º da Constituição Federal consta como fundamento do Estado Democrático de Direito o pluralismo político para se alcançar uma sociedade livre, justa e solidária. 51
51% do eleitorado brasileiro é composto por mulheres, ou seja, é a maioria feminina a responsável por decidir quem são as pessoas que exercem os cargos legislativos no país. 51 é também o número de parlamentares do município do Rio de Janeiro, mas apenas 8 dessas cadeiras são ocupadas por vereadoras. Aqui é uma casa respeitosa, os colegas são respeitosos, muito embora a maioria seja homem, mas eles respeitam as mulheres, até porque são todos casados, têm filhas, então respeitam. Se somos 70% de pobres do Rio de Janeiro, se somos 60% de negros e negras, se somos quase 52% de mulheres no Rio de Janeiro, que raio de conta é essa que tem um parlamento que só tem homem branco e rico? A gente precisa entender que a democracia é sim a gente radicalizar os termos, né? E os componentes e os representantes dessa democracia. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, a cidade do Rio de Janeiro possui mais de 4.800.000 eleitores, aproximadamente 2.600.000 mulheres eleitoras e quase 2.200.000 homens. Cerca de 4.500 pessoas não informaram o sexo. A população carioca ajudou a eleger Mônica Benício, Rosa Fernandes, Tereza Berger, Verônica Costa, Vera Lins, Tainá de Paula, Thaís Ferreira e Tânia Bastos. Vereadora Tânia Bastos nasceu em Sergipe, Aracaju, chegou ao Rio aos 6 anos de idade, mas como é que foi sua trajetória política que te trouxe até aqui? Então, primeiro eu sou formada em pedagogia, trabalhei durante 10 anos numa escola privada, mas logo em seguida eu fui trabalhar no Conselho Tutelar. Ali que começou realmente a minha trajetória. A senhora observa que ocupando esses lugares inspira outras mulheres a se tornarem parlamentares, se candidatarem também e atuar na política no dia a dia? É fundamental. As mulheres precisam ocupar mais esses espaços de poder e decisão. Porque, vejam só, nós somos 52% da população. E temos a minoria dentro desses espaços. Há também uma baixa representatividade no executivo, mesmo com a ampliação nos últimos anos do debate acerca das temáticas que envolvem os direitos das mulheres. Assédio, aborto, maternidade, equidade salarial são alguns assuntos que vêm sendo discutidos no espaço político e se popularizando. Mas os resquícios de uma sociedade machista ainda refletem na escolha de representantes para cargos de poder. Como incentivar a participação de mulheres nos ambientes decisórios? Política é espaço do poder. Então, esse espaço foi sempre um espaço vedado para as mulheres. Se você pensar na Grécia Antiga, as mulheres não votavam, as mulheres não iam para a Assembleia, os cidadãos eram os homens. Então, essa tradição é uma tradição milenar, que o poder é masculino. Mas as mulheres não estavam ausentes da política. Elas estão tentando arrombar a porta da política desde o século XIX. Uma das maneiras de acelerar a equidade entre homens e mulheres é a adoção de políticas afirmativas. Em junho, o Senado determinou que 15% das vagas do Poder Legislativo municipal, estadual e federal sejam destinadas a mulheres, convocando seus suplentes caso não sejam eleitas em número suficiente para cumprir a exigência. A proposta foi encaminhada ao Congresso Nacional. É preciso dizer chega. Chega de sentir medo. É hora de ocupar o nosso lugar. 15%, que isso já é uma concessão às forças conservadoras, porque nós lutamos por paridade. Nós somos maioria da população, então não tem por que ter 15%. O artigo 10 da Lei das Eleições estimula a participação feminina por meio da chamada cota de gênero, uma exigência de no mínimo 30% de candidaturas de cada sexo para pleitos legislativos municipais e estaduais. Os partidos devem também reservar pelo menos 30% dos recursos do Fundo Especial de Financiamento para campanhas femininas e destinar a elas 30% do tempo de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão. As decisões do Tribunal Superior Eleitoral que foram muito impactantes
no número de mulheres eleitas. Então, a partir de uma ação de declaração de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, decidiu-se que as mulheres teriam direito a uma percentual dos recursos do fundo partidário que correspondessem ao número de candidatas eleitas. E no Tribunal Superior Eleitoral, em uma consulta que foi respondida pela ministra Rosa Weber, esses 30% foram considerados necessários também no que diz respeito ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha, então, um fundo especial para campanhas mesmo, e também no tempo de rádio e TV. Então, com essa garantia de recursos e de tempo de rádio e TV, o número de mulheres eleitas, por exemplo, para a Câmara dos Deputados passou de 10% a 15%, o que é um aumento de 50%. Ainda é um número muito pequeno, mas foi um aumento considerável. Só que, comumente, são verificadas inscrições laranja, ou seja, de mulheres que não têm interesse em entrar para a política, mas se registram para que os partidos possam cumprir o coeficiente necessário para serem considerados legais no processo eleitoral. Mas, às vezes, não se descobre naquele momento, né? O registro de candidatura está formalmente adequado e só lá na frente que se descobre, por exemplo, que aquela mulher se dispôs a falar que era uma candidata, mas ela não teve nenhum voto, ela fez campanha para algum parente. Então, se vê, na verdade, um conjunto de indícios que, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, na verdade, tem que ser um conjunto probatório muito robusto, ou seja, vários elementos que demonstrem que realmente aquela mulher não queria ser candidata, e aí a chapa inteira daquela candidatura pode ser cassada. Para combater mesmo, seria muito importante que os partidos entendessem que esses 30% não são vamos dizer assim, um número formal, é realmente para investir e promover as candidaturas de mulheres. E nesse sentido, nós temos agora, recém-aprovado, uma lei muito importante, na verdade, uma emenda constitucional, que prevê que, na distribuição dos fundos públicos, os votos dados em mulheres e pessoas negras vão valer por 2, e que se torna realmente um incentivo para que os partidos, de fato, invistam nessas candidaturas. Vereadora Tainá de Paula está com 38 anos no primeiro mandato aqui na Casa Legislativa do Rio de Janeiro. Conta um pouquinho da sua trajetória política, como é que você se interessou pela política eleitoral, decidiu se candidatar? Claro. Foi uma decisão muito difícil. Eu fui muito incentivada pelos movimentos sociais, por coletivos que eu integrava, que eu dialogava, muito no impulso da gente fazer um debate sobre a baixa representatividade de mulheres como eu. Mulheres de favela, de periferia, obviamente vindas de uma outra lógica econômica e social, e muito a partir da importância de termos mulheres negras representando nas casas legislativas, nos parlamentos de um modo geral. Segundo o Interparliamentary Union, organização de parlamentos internacional, o Brasil é o terceiro pior país da América Latina em termos de representatividade política feminina. Nações que já implementaram um coeficiente mínimo obrigatório de cargos públicos a serem exercidos por mulheres, como o México e a Bolívia, já vêm colhendo frutos. Na vizinha Argentina, leis que garantem o direito reprodutivo e remuneram o cuidado materno como trabalho, por exemplo, já estão em vigor. O ano de 2022 começou com uma sentença do Tribunal Constitucional na Colômbia, autorizando que as mulheres podem decidir sobre a interrupção da gravidez por qualquer motivo, até o 6º mês de gestação, sem serem punidas por isso. Justamente quando conversávamos sobre essas questões com a diretora de políticas públicas do grupo Mulheres do Brasil, a filha da professora, de 8 anos, veio demandar a mãe, ilustrando o quanto essas discussões e reconhecimentos são necessários. O Brasil está muito aquém do desejável e, assim, numa posição vergonhosa mundial, né? Os países árabes estão na frente da gente, porque os países árabes, as pessoas têm muito preconceito quanto a disparidade de gênero, tal, né? Então, enfim, eles estão anos-luz à nossa frente. Esses países que já têm cotas para a reserva de assentos, ou cotas, por exemplo, como na Argentina,
para listas fechadas, né, que colocam um homem e uma mulher, nessas listas fechadas, de tal forma que sejam eleitos metade homens, metade mulheres. Então, assim, formas mais simples de atingimento dessa representação adequada da sociedade, esses outros países já, obviamente, têm números melhores do que os brasileiros. E no próximo bloco, você vai conhecer um grupo de meninas que criou a lei que inclui absorventes na cesta básica. Nós acabamos de mostrar que ainda é pequena a participação das mulheres na política, mas esse cenário está mudando. Você vai conhecer agora um grupo de meninas que pensa, vive e faz política o tempo inteiro. O Girl Up, Elza Soares, foi criado em 2018 e já mudou a vida de milhares de mulheres. A vereadora Mônica Benício está em seu primeiro mandato na Câmara Municipal. Conta um pouquinho pra gente o que te trouxe até a Casa de Leis do município. Olha, minha formação é arquitetura e urbanismo e a minha trajetória de vida ela era uma trajetória voltada para a vida acadêmica. Sou defensora de direitos humanos, me entendo como defensora de direitos humanos desde o final da adolescência, já era uma área que eu militava, mas na verdade o que me torna uma defensora de direitos humanos com projeção, inclusive em escala internacional, foi justamente uma tragédia, que foi o assassinato da minha esposa, que era vereadora, estava como vereadora, Marielle Franco, na noite do 14 de março de 2018, que em breve, inclusive, ainda irá completar 4 anos e o Estado ainda não respondeu quem mandou matá-la. Eu sou moradora da Maré, sou nordestina, e eu me vejo como uma sementinha de Marielle Franco. Assim, eu meio que me identifico dessa forma. Apesar da pouca idade, Amanda, Beatriz e Nívia já são legisladoras. Até este dia, elas nunca tinham pisado na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, Casa de Leis do município, mas são responsáveis por uma norma que está em vigor em todo o estado desde 2020. As garotas são a prova de que política se faz em todos os lugares, a toda hora, e que as mulheres não só devem ser contempladas com determinações legais, como pensar e construir a sociedade de acordo com as próprias demandas. Integrantes do Girl Up, movimento internacional da Fundação ONU, em que a Organização das Nações Unidas apoia lideranças feministas, o clube une meninas em debates, rodas de conversa, arrecadações. O Girl Up Elza Soares, fundado em 2018, atua com foco na Zona Norte do Rio, onde já realizou diversos projetos, campanhas e eventos. Logo no começo da pandemia de Covid-19, elas perceberam que a falta de acesso a absorventes higiênicos colocava muitas pessoas em situação de pobreza menstrual. A gente começou a perceber que aquelas cestas básicas não tinham absorvente, que é um item básico, não faz sentido. Então a gente começou a conversar entre a gente, tipo, nossa, as pessoas não estão tendo dinheiro para comprar comida, uma família não vai parar e pegar o dinheiro e comprar um absorvente, eles vão comprar comida. E aí a mulher, a pessoa que menstrua, vai usar o quê? Vai usar papel higiênico, folha de jornal, folha de árvore. Essas coisas realmente acontecem, tem estudos sobre isso, pesquisas, então é uma situação muito ruim, a gente percebeu isso e a gente decidiu se unir para fazer uma arrecadação de absorventes, que se chamou Absorvente Urgente, acabou sendo uma arrecadação nacional. Vários clubes Girl Up do Brasil arrecadaram, então a gente fazia essa arrecadação, doava para essas organizações que estavam doando as cestas básicas e aí os absorventes iam inseridos nessas cestas. Só que aí a gente percebeu que a gente não ia conseguir fazer isso todo mês e as pessoas menstruam todo mês, então a gente foi em busca do poder público. É um direito das pessoas que menstruam receber isso se elas não têm as condições de comprar. Então a gente meio que foi atrás de como que a gente faz isso. Nós somos muito jovens, nós somos meninas e a gente tem um acesso à política muito restrito. Não é uma coisa que a gente conversa ou a gente está inserido amplamente. Então a gente teve que, num primeiro momento, pesquisar sobre quem são as pessoas que representam a gente, tanto na Assembleia Legislativa, tanto na Câmara dos Vereadores, para saber quem está
sendo a nossa voz. Conseguimos contatos de alguns assessores e disparamos mensagem para esses assessores falando o que a gente queria. Escrever uma lei e que era a gente que ia redigir ela. Elas sequer tinham lido um projeto de lei na vida e acabaram inspirando um movimento nacional sobre o tema. Atualmente, há 7 projetos de lei sobre a distribuição gratuita de absorventes higiênicos para populações vulneráveis aprovados nos estados e mais de 20 tramitando no país. E agora a gente tem que verificar, né, se está sendo cumprido. Vem mais uma etapa também muito difícil. As meninas não deixaram de notar que, pelas paredes da Câmara Municipal de Vereadores do Rio de Janeiro, todos os ícones representados são masculinos. Independentemente de terem pretensões eleitorais futuras, elas já identificaram que querem mudar essa realidade. A partir do momento que uma se posiciona, isso também é fazer política. A partir do momento que uma busca tanto correr atrás de um projeto, tanto falar com outras meninas, isso também é fazer política. Não vão fazer política sem a gente. Eu, pessoalmente, não pretendo ingressar na carreira legislativa, mas quero sempre estar presente nos movimentos sociais, quero sempre estar olhando, sempre estar fiscalizando, sempre estar exercendo a minha cidadania, sempre estar dando o meu palpite, sempre estar pesquisando, sabe? Quero sempre estar presente nisso, porque eu sou uma menina, eu estou aqui para isso. Eu vou falar por mim, vou falar pela minha mãe, vou falar pela minha avó, pelas minhas irmãs, pelas minhas amigas, pela minha vizinha, vou falar por todas e também vou dar voz a todas elas, sabe? A gente foi silenciada durante muito tempo e a gente tem que estar aqui, a gente tem que estar falando, a gente tem que estar atuando, a gente tem que estar berrando se necessário e a gente tem que estar escrevendo lei também. Depois que a gente escreveu o projeto de lei, eu percebi que realmente tem como a gente estar nesses espaços e desde pequena eu gosto muito de liderar, então quando eu era pequena eu queria muito ser presidente. E aí eu pensava, tipo, não, mas presidente é só homem, porque eu só tinha visto homem sendo presidente. Eu falei, tá, então eu sendo menina não posso ser um presidente. E aí acabou que a gente teve uma presidenta, então hoje em dia eu sei que eu posso. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, na eleição de 2020, em todo o país, foram eleitos 48.265 vereadores e apenas 9.196 vereadoras. Agora é chegada a hora da gente assumir esse lugar de protagonismo com a caneta na mão, nos espaços de poder, porque isso se faz extremamente necessário para a construção de uma sociedade sustentável como a gente quer de verdade, né? Não dá para ser sustentável quando há tanto desequilíbrio e desigualdade. A mulher, como homem, trata do todo. A gente não está só voltado para a questão da mulher. A gente está voltado para as questões da cidade. Claro que o lado feminino, enaltecer, valorizar, incentivar, é para que elas estejam cada vez mais antenadas, mais participativas em todas as lutas, seja ela qual for. A mulher aos poucos vem avançando e ocupando realmente o que a mulher tem que ocupar, o que deve ocupar. A vereadora Tereza Berger está no 5º mandato. Ela começou na política há 35 anos, acompanhando o marido Gerson Berger, que inclusive já presidiu a Câmara Municipal. Eu sou uma permanente fiscalizadora do orçamento, do Poder Executivo. Eu acho que é a nossa função mais importante. E me orgulho de ter sido a primeira vereadora, a primeira parlamentar a apresentar um projeto que criou o Conselho de Ética da Câmara, que é tão importante. Eleita pela primeira vez em 2001, a parlamentar Verônica Costa tem a sua carreira política marcada pela luta pelos direitos dos jovens. Está aqui hoje, no 6º mandato, a única funkeira, mulher, loira, favelada, é muito divino, sabe? Eu me sinto muito abençoada, então é uma responsabilidade infinita. O tempo todo tem que se provar, né? Porque você pode ser boa,
Mas enquanto funkeira, enquanto mulher, você tem que provar 1 milhão de vezes que você é boa. Porque as pessoas o tempo todo tentam te enfraquecer, te desqualificar, te desconstruir. A sorte minha é que eu sei de onde eu vim, eu sei quem eu sou. A participação feminina no poder legislativo da cidade do Rio está presente desde a primeira legislatura, com mandato de 1º de fevereiro de 1977 a 31 de janeiro de 1983. É que antes, o Rio de Janeiro era um estado e se regia pela Assembleia Legislativa da Guanabara. A partir de então, dentre os 21 vereadores titulares, Bambina Butti e Daisy Lucide foram eleitas. A primeira lei de autoria de uma vereadora a ser sancionada no município é a 44, de 1977, que autoriza o Poder Executivo a criar uma instituição especializada em tratamentos odontológicos para crianças de 6 a 12 anos de idade, de Daisy Lucide, ainda em vigor. E foi na 8ª legislatura, entre os anos de 2009 e 2012, que até hoje houve a maior proporcionalidade de cadeiras femininas na CMRJ. 15 parlamentares escolhidas pelo povo, representando 22,72% de assentos. A gente quer falar sobre a promoção dos direitos das mulheres. O que a gente acredita é que uma cidade segura para as mulheres é uma cidade segura para todas as pessoas. Uma comissão permanente foi criada para defender as mulheres. Conseguimos que todas as mulheres, então, fizessem a sua mamografia a partir dos 40 anos, que já existia, né, essa proposta, sendo que com uma determinação, enfim, do Ministério, eles então colocaram para 50 anos. Então, olha só o quanto é importante uma comissão permanente de defesa da mulher na Câmara Municipal. Conseguimos mudar algo que era federal. Então, não existe limite para nós mulheres. Nunca haverá paz no mundo enquanto as mulheres não ajudarem a criá-la. E o Câmara Rio, reportagem especial de hoje, fica por aqui. Acompanhe nossa programação em câmara.rio e também nas nossas redes sociais. Obrigada pela companhia. Até o próximo programa.